Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravarmos as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E hoje, especificamente, estamos com a lição de juvenis, que é a lição 9, para apresentar aos nossos professores de juvenis um pouco daquilo que vai ser apresentado no próximo domingo nas nossas escolas bíblicas, através da Palavra de Deus. E aí nós vamos apresentar a vocês essa lição tão especial e voltada para o tema dos profetas, A lição 9, ela trata da temática uma viagem pelo Antigo Testamento, e a lição 9, Deus levanta profetas. Baseado nesse tema sobre Deus levanta profetas, eu queria trazer para vocês uma exposição breve, porque aqui na nossa gravação de aula nós não temos tanto tempo quanto temos no domingo pela manhã, mas em suma, podemos resumir neste pequeno esboço hoje aquilo que vamos tratar na lição 9 da turma de juvenis, que é a turma de 15 a 17 anos. São aqueles adolescentes que já estão saindo aí para a juventude e estão aí com aquele ardor no coração de aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, o texto base dessa lição apresenta a segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: entendendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então, trazendo hoje nesse resumo inicial, nós vamos falar também sobre os objetivos dessa lição, que se destacam, 3 objetivos principais, e logo em seguida vamos tratar também dos tipos de profetas que existiram e que trouxeram um diferencial no Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouco de quem eram os profetas. Eram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo e tiveram aí um chamado do Senhor para pregar a palavra de Deus em seu tempo, em sua época. A leitura em classe também pode ser focada em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao versículo 22. Mas, queridos professores, o que é ser um profeta? Os profetas são homens e mulheres de Deus que foram chamados para cumprir uma missão de entregar a mensagem de Deus, quer seja boa ou quer seja ruim, porque o verdadeiro profeta, ele não vai se envolver com a questão de agradar a quem vai ouvir a palavra. Ele vai se envolver com a mensagem de Deus, com aquilo que Deus já deixou para ele como o centro da vontade de Deus, ministrar àquela pessoa, ou àquela multidão, ou àquela igreja, aquilo que foi dito pelo Senhor. Então, os profetas eram homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o profeta é aquele que declara o que Deus ordena. Declarar o que Deus ordena é falar sem temer, é falar com coragem, com ousadia, aquilo que Deus determinou para aquela nação, para aquela igreja, para aqueles homens, para reis e para sacerdotes. Os profetas também eram pessoas comuns, eles estavam no meio do povo de Deus, eles estavam lá convivendo com as pessoas e conheciam as necessidades das pessoas também. Deus usava muitos e continua usando muitos homens de Deus que estão como pessoas comuns no meio da multidão. Ele também levantou o profeta na época da monarquia. E foi uma fase em que muitos reis e muitos sacerdotes ouviram a mensagem do Senhor através de profetas. Então, são pessoas comuns que podem falar coisas extraordinárias sobre Deus. O objetivo principal que vamos destacar aqui neste momento é que nós precisamos esclarecer, trazer à luz o sentido da profecia, a importância da profecia
e a importância da mensagem sendo ministrada do coração de Deus ao coração do profeta para as pessoas. Então, fazer com que as pessoas reflitam sobre a missão do profeta, diferenciar os verdadeiros profetas dos falsos profetas e falar sobre esse surgimento dos profetas que foi na era monárquica. Aqui também nós vamos trazer 2 pontos essenciais nessa lição de suma importância, que o movimento profético iniciou a princípio, é considerado a partir de Abraão, que está em Gênesis, capítulo 20, versículo 7, quando Deus chamou Abraão de profeta. Moisés também foi chamado para ser profeta, e temos uma mulher, a Débora, que é um destaque na Bíblia, para todas as mulheres, como Deus a usou e como Deus se utilizou dela para vencer batalhas. Samuel também foi um verdadeiro profeta, e tantos outros que aparecem no Antigo Testamento, que aqui a gente não vai citar, mas a lição, ela cita os nomes e citam também as referências bíblicas que você pode encontrar. E dando importância a esse chamado profético, nós também entendemos que muitos profetas, eles atuavam dentro dos palácios. Eles eram considerados conselheiros do rei. E como Natã, que foi chamado, para atender um pedido de Davi e levou ali a mensagem do Senhor para o rei Davi. Também temos profetas comuns, chamados para o meio do povo, como Eliseu e Amós, e que também levaram mensagens muitas vezes dolorosas, muitas vezes chamando a atenção das pessoas, porque eram mensagens duras, mas que foram mensagens dadas por Deus para aquela nação. Então o povo de Israel teve o privilégio de ter muitos profetas de Deus, chamados por Deus, que anunciaram e proclamaram a mensagem do Senhor em todo o tempo, sem temor e com coragem. Os profetas foram muito mais necessários no período da monarquia, porque estes ousavam corrigir o comportamento dos reis. Muitos reis que entravam e adentravam na prática do pecado, era quando Deus levantava profetas para divertir esses reis e fazer com que eles se voltassem para Deus, para se arrependerem e encaminhassem novamente o seu reinado na presença de Deus. O juízo também era proclamado através dos profetas, como também o perdão, a esperança e a restauração. Ou seja, os profetas não eram só mensageiros de palavras duras, palavras que advertiam, mas os profetas também traziam mensagens de esperança, traziam mensagens de perdão, mensagens de restauração para o povo, como para os nossos dias também. Tipos de profetas é o ponto 2 da nossa lição. E aí o escritor, o nosso comentarista, ele trata de 2 tipos essenciais, de profetas, que são os literários e os não literários. Sabemos que os literários, eles registraram de forma escrita as profecias, e assim existe um marco, de Isaías até Malaquias, onde as profecias que esses profetas registraram foram escritas, inspiradas por Deus e anunciadas até os dias de hoje, através da palavra que nós temos em nossas mãos. Os profetas não literários, eles são mencionados na Bíblia, mas não foram eles que registraram as suas profecias. Aconteceram de pessoas inspiradas por Deus que ouviram as profecias e registraram essas profecias, assim como Aías, Elias, Natã, Gade, Micaías. Esses profetizaram, mas não registraram essas profecias. As profecias foram registradas por outras pessoas. Independente de quem escreveu ou não, as profecias foram, sim, entregues ao povo de Deus. E a nação recebeu a mensagem do Senhor. E a atuação desses profetas em meio a eventos históricos que aconteceram para a nação de Israel, para o povo de Israel, foram cruciais, foram necessárias e foram fundamentais para que acontecessem mudanças no modo de viver das pessoas e no modo de vida daqueles que proclamavam a palavra de Deus, mas que muitas vezes voltavam-se para deuses e para a idolatria. E aí o terceiro ponto, nós já vamos aqui aplicar sobre a missão do profeta. Ele tem uma missão muito especial, que é falar a mensagem de Deus.
a mensagem de Deus proclamada para todos aqueles que foram dados a ele essa oportunidade de levar essa palavra, o profeta levou através do Espírito Santo do Senhor. Muitos profetas sofreram perseguições por pregar o evangelho de forma correta, verdadeira e sem temor. Muitos profetas sofrem perseguição. Muitos naquela época, até no Antigo Testamento, ao Novo Testamento, sofreram perseguições, foram crucificados, foram mortos, porque foram usados por Deus para levar a mensagem do evangelho, a mensagem de ousadia, a mensagem de arrependimento e a mensagem de transformação para as pessoas. Então está escrito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, situações em que profetas até morreram, perderam suas vidas, foram crucificados, né? Foram afrontados por conta, né, da palavra que era dita aos reis, aos sacerdotes e a pessoas importantes da sociedade. Vemos o exemplo de Elias, que foi perseguido, vemos o exemplo de João Batista e vemos o exemplo de tantos outros que a palavra nos diz. E sobre os falsos profetas, o que podemos dizer? Essas pessoas são aquelas que fazem de tudo para desordenar a obra de Deus. Os profetas, eles fazem um desserviço à população, ou seja, tudo que é verdadeiro eles trazem para fazer o contrário. Eles profetizam bênçãos onde muitas vezes não existe bênção. Eles profetizam esperança onde muitas vezes não há esperança. Eles profetizam verdades aparentemente sendo verdades, mas que são mentiras. E quando muitos deles procuram a se exaltarem e a exaltar a si mesmo diante do que fazem e diante daquilo que é apresentado. Os profetas, os falsos profetas, eles são confusos, eles trazem dúvidas. E é por isso que a própria palavra, a própria Bíblia nos diz que se nós observarmos e fazermos prova desses espíritos, né, para ver aquilo que vem de Deus, com certeza nós vamos ter o discernimento do Senhor para descobrir, para saber analisar onde estão os falsos profetas. Eles acabaram, os falsos profetas? Não, eles existem até hoje. E agora, nessa última hora, nós estamos vendo um quantitativo muito maior de falsos profetas. Cada vez mais a mídia, a sociedade apresentam aí a evolução desses falsos profetas pregando coisas, pregando em verdades, distorcendo a Bíblia, trazendo versículos fora do texto e fazendo um contexto pessoal ou individual voltado para si mesmo. Então nós precisamos alertar os nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças a respeito da falsa profecia, a respeito daqueles que se levantam para dizer coisas que Deus não mandou dizer. Então é preciso ter ousadia, os verdadeiros profetas que se apresentem, que se destaquem, que mostrem a verdadeira palavra, que apresentem diante do povo aquilo que realmente o Senhor mandou falar. Porque a mensagem do Senhor, ela traz transformação, ela traz arrependimento, ela traz comunhão, ela traz preservação daquilo que você aprendeu conforme o que lhe foi ensinado. Então é importante falar dessa referência e desse diferencial entre falsos profetas e verdadeiros profetas, que sempre existiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós vamos sempre ver esse paralelo de falsos profetas tentando combater aquilo que está sendo pregado pelos verdadeiros profetas. Então nós podemos aqui fazer um resumo, né, de tudo que nós falamos neste momento, né, um pouco bem resumido mesmo, mas falamos do verdadeiro ofício do profeta, que ele é chamado para comunicar a palavra de Deus a todas as pessoas a quem Deus determinar. Nós sabemos também que eles foram chamados do meio do povo. Muitos deram a importância a essa oportunidade de estar dentro do povo e levar essa mensagem para as pessoas daquilo que Deus ordenava que ele falasse. Também podemos ver a importância dos profetas literários que escreveram as suas profecias e deixaram registrado até os dias de hoje. Estamos vendo nesta última hora o cumprimento de muitas profecias que foram escritas por esses profetas. E estamos vendo na última hora o que Deus está fazendo através daquelas mensagens que foram determinadas por Ele e direcionadas aos nossos profetas para anunciar.
Então, eu espero que esta lição traga ao seu coração mais entendimento, mais conhecimento, e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, mostrando para os seus alunos o quanto é importante discernir os espíritos e saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. Que sejam aplicadas dinâmicas criativas, que possam ter o diálogo com seus alunos, a pesquisa de versículos, de textos bíblicos e fazer uma aula muito criativa, e que eles cresçam e que eles sejam destinados, proclamados aí a anunciar cada vez mais esse evangelho de boas novas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.